Olá, pessoal. Boa tarde. Olha nós aqui de novo para mais uma palavra do Senhor, para estarmos juntas e para orarmos. Vamos ver quem é a primeira que chega. Vamos ver quem chega primeiro. Será que é a Cristiane? Será que é a Fátima? Será que é a Rosinha? Será que é a Célia? Vamos ver quem chega primeiro. Ah, já chegou a primeira. É a Rosinha. Se eu não estou enganada, é a Rosinha que chegou primeiro. Vamos ver quem chega mais. Ah, a irmã da Val, a Liliana, Ivone. Que legal, Liliana, Ivone, Rosa. Hoje é um dia muito especial para minha família, porque a nossa Manuzinha, a Manu, a mascote da família, a mais novinha do Luiz Augusto, do meu filho, está fazendo um aninho. Não preparei bolinho para ela, mas nós vamos cantar parabéns para a Manuzinha, né? Bom estar com vocês. Cristiane, que bom estar com a Cristiane aí. Esta semana que passou, esses dias que passaram, eu tive 2 falecimentos. Uma tia do meu genro, do Marcelo, tia Tereza, e também aquela moça querida, que nós orávamos todas as vezes por ela, a Zuleika, que foi morar com nós. Então, a Zuleika faz parte da família Franco, daqui de São Paulo, né? Eu tenho Franco do Rio de Janeiro e tenho Franco de São Paulo. E nós fomos na cerimônia, encontramos vários amigos queridos, mas é sempre muito triste, né? Quando morre uma jovem na faixa de 50 anos, a gente tem pena. Deixou 2 filhos e deixou o marido, e todos estavam bem tristes, né? Os filhos e o marido. Luísa tá ali, muito bem. Quem mais está chegando? O Val chegou, graças a Deus. Então, deixa eu dar um posicionamento para vocês, que tá todo mundo se posicionando em relação às eleições, né? Nós teremos o segundo turno e eu quero dar um posicionamento. O meu pastor deu um posicionamento na igreja ontem, pastor Wilson, e eu quero dar o meu também. Eu não sou bolsonarista, mas eu sou Bolsonaro. Eu não sou 100% tudo que o Bolsonaro fala ou faz, mas eu sou 1000% contra o outro lado, né? Então eu sou o Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro e oro por ele, oro pela nossa nação, porque esse é o nosso dever. Paula Saito, mas que privilégio ter essa bonequinha comigo, pastora Paula Saito Cordon. Prazer, viu, minha amada? Me sinto muito honrada com você aí. Então, como disse o nosso pastor Wilson ontem, eu não sou uma bolsonarista. O Bolsonaro não tem um comportamento 100% de cristão. E é um homem bom, é um homem de bom coração, é um homem honesto, trabalhador, valente, mas não tem assim um perfil totalmente transformado. Mas, de qualquer maneira, ele é a pessoa absolutamente certa e que Jesus, que Deus colocou no nosso Brasil, e nós devemos votar no Bolsonaro. Eu vou votar nele. A primeira vez votei porque não tinha escolha e a segunda vez eu voto por convicção, né? Ainda que alguns comportamentos dele não tenham uma atitude tão correta, ele é meio impulsivo, tal, mas ele é o homem que Deus levantou e é com ele que nós vamos ficar. E quero orar agora pelo nosso país e vou dizer uma coisa para vocês, amadas. Eu creio que o Bolsonaro só vai entrar no país se o Senhor nosso Deus der um grande livramento. Porque seguramente a outra parte, nas suas atitudes malignas, nas suas atitudes astutas, está aparelhada para dar um golpe no país. Mas como nós cristãos estamos orando, vamos crer num milagre, né?
Eu creio que realmente só um milagre de Deus para que a meleca do PT não volte para o país, né? Quer dizer, essa doutrina maligna contra o cristianismo, para que eles não voltem mais para o país, só mesmo um milagre de Deus. A minha prima Manuela, que Deus continue te abençoando ricamente. Então, a minha netinha, bonequinha de 1 aninho, faz hoje aniversário de 1 aninho. E falei para vocês da minha tristeza de ter ido em 2 funerais essa semana, né? É muito desagradável quando alguém parte. Nós nascemos para viver, né? Deus nos separou e nos trouxe vida em abundância, e o bom é viver. Mas viver com Jesus é ainda melhor. Mas quando a gente perde uma pessoa que não vai ficar com a gente por um tempo, né, até que nós possamos chegar lá, é sempre triste, né? Então eu quero pedir também consolo pelas famílias enlutadas. Eu tenho alguns pedidos aqui, eu vou orar já de início. Estou contente da Zumirinha estar ali com a gente, Paula Saito, Cristiane, Ivone, Rosinha, Val, Liliana, vocês são uma benção, eu amo vocês. Eu estava falando no encontro de amigas, que eu sou muito grata a Deus, porque Deus me deu um espírito de alegria. Eu sou uma pessoa que eu não carrego o fardo da depressão. E ele nem pense se encostar em mim. Porque Deus, Luísa tá ali, parece que é Luísa, não sei se é Luísa. Deus me deu esse espírito de alegria, de gratidão. Sou muito grata por tantas maravilhas que Deus tem me cercado. E eu tenho me esforçado, eu me empenho, né? Eu decido viver feliz. Porque quem tem Jesus na vida não tem do que se queixar, né? Jesus é tudo que a gente precisa. Quando a gente perde alguém, dói muito, como disse a Zumirinha. Vamos orar então? Depois eu quero entrar na Rainha Esther. Vamos falar da Rainha Esther hoje. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade tão gostosa que nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, e nós podemos, Pai, orar, Te buscar, nós podemos, Senhor, clamar a um Deus que não dorme, que não cochila, que não abandona. Nós queremos, Pai, clamar a Ti pelas pessoas com as quais nós convivemos. Eu quero pedir primeiro pelo Brasil. Senhor, tem misericórdia dessa nação tão maravilhosa que o Senhor nos colocou. Essa nação que abraça os estrangeiros, japoneses, portugueses, italianos, americanos, europeus em geral. Essa nação linda, que tudo que planta dá, uma nação de flores, de pássaros, de alimento, de temperatura boa. Ó Deus, obrigada pela nossa nação brasileira, Senhor. Obrigada, Deus, por essa nação. E nós te pedimos agora, Pai, não permita que esse demônio do socialismo, esse demônio da esquerda domine o nosso país, Pai. Sabemos que eles estão distraídos, eles não percebem o erro que estão fazendo, eles não percebem que são usados pelas trevas. Mas nós pedimos, Pai, piedade pelo nosso país. Que o Senhor entre com providência sobrenatural e livra o nosso país do mal, Senhor, por favor. Eu clamo a Ti pelo nosso presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos do entendimento daqueles que não veem a realidade espiritual do mal. E abre os olhos daqueles que já conhecem a Tua palavra para que se posicionem em defesa não de um homem, mas de uma grande nação. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. E nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus tão bondoso. Eu quero agora pedir, Senhor Deus, que o Senhor ajude a Cristiane nos documentos que ela tem, na libertação da aposentadoria dela. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor nosso Deus, os enfermos todos, Tia Ocenira, Tia Tereza, Tia Ismael, a Cristina, o Igor.
E eu quero colocar nas tuas mãos também, Senhor, que o Senhor console toda a família da Zuleika, todas as famílias enlutadas das nossas igrejas e do nosso país, que venha sobre nós, Pai, o teu grande consolo, fortalece nossas vidas, Senhor. E mais do que tudo isso, eu me alegro, eu louvo meu Deus querido, que me deu a Manuzinha, minha netinha tão preciosa. Obrigada a Deus pelo primeiro aniversário da Manuzinha, da Manuela. Obrigada a Deus pelo tesouro de netinha saudável, que come bem, que é alegre, que é simpática. Coloca, Senhor Deus, nela um coração inclinado para o teu reino, um coração inclinado para Jesus Cristo. Abençoa a sua mãe, a Mari, o meu filho Luiz, a Heloísa, a Rafaela, suas irmãzinhas, e que a tua graça salvadora, libertadora, extraordinária, a tua aliança de sangue esteja com a minha casa e com os meus, especialmente pelo aniversarinho da Manuzinha, que a tua aliança de amor seja derramada na casa do meu filho. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tremendo. Peço mais uma vez consolo pelos enlutados, libertação pelo nosso país, bênção pelos enfermos, cura, libertação, e que a tua palavra de hoje à tarde possa trazer vida e esperança para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso porque eu sou uma pessoa alegre, né? Eu tô aqui chorando porque eu sou bem alegre. Eu não sou depressiva, mas é claro que a gente se emociona. A luta pelo Brasil é uma luta feroz. Mas, amadas, eu quero falar hoje à tarde para vocês. Hoje eu tenho célula também à noite, né, Rosinha? Estaremos todas juntas na célula hoje à noite também. Eu quero falar para vocês de uma história tão linda que tem a ver com esse contexto do Brasil, né? O povo de Deus se tornou cativo do rei Assuero, um rei que tinha 27 províncias que ele dominava, era um rei vitorioso, aguerrido, e ele dominou 27 províncias. E numa dessas províncias estava a Esther e Mardoqueu, o seu primo. Algumas traduções falam que é tio, mas tio ou primo era o que cuidava de Esther. Então Esther, essa menininha, essa adolescente, ela não tinha papai nem mamãe, mas o primo a criava com muito desvelo, com muito amor, com muito respeito, com muito cristianismo, se pode se dizer assim, porque ela era uma menina que sabia obedecer e era cheia da graça de Deus. Era uma menina virtuosa, né, cheia de virtudes. Então o que acontece? Teve lá um quiprocó lá no reinado, lá no palácio. A rainha não quis comparecer diante do rei Assuero, o que se tornou uma afronta. E aí então o rei despachou a rainha, né? Mandou ela voltar para a casa do papai e da mamãe. E ele então procurou uma nova rainha. E como Deus é maravilhoso, tem os seus planos maravilhosos. Deus, a Bíblia diz em 2 Samuel 22:33, o Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Aleluia, como eu amo isso. É o lema da minha vida. Quando começa a embaraçar, eu falo, peraí, eu sei quem desembaraça a minha vida. E eu apelo para ele e ele corre me socorrer. Então o Deus desembaraçador olhou para aquela menina, sozinha, sem papai nem mamãe, né? Só com um rapaz cuidando dela, um primo, né? Que pode ser também tio, Mardoqueu. E o Mardoqueu trabalhava no palácio como segurança do rei. Ele era um sentinela, um segurança, não tinha lá um cargo muito importante, mas era um homem fiel. E ele sempre defendia o rei, inclusive houve lá um problema que eles queriam fazer uma covardia contra o rei, queriam se levantar contra o rei, e aí aconteceu que Mardoqueu avisou a guarda, e o rei não caiu nessa cilada. Bom, enfim, mas a nossa história está em torno de Esther. Essa menina caiu na graça do rei, se preparou um ano inteiro cuidando da beleza,
se preparando, faz unha, faz pé, tinge o cabelo, e papapá, faz os dentes, põe aparelho, papapá, tudo aquilo que mulher faz para melhorar, né? Agora os homens também fazem. E ela ficou uma gatinha, porque ela já era uma mulher e já havia um propósito de Deus. Essa vida não é ao léu, o nosso planeta não está ao léu, as nossas vidas não estão largadas, tudo está dentro, encaixadamente, dos propósitos maravilhosos de amor, de misericórdia, de sabedoria do nosso Deus. Então essa menininha, né, de empregadinha, de criadinha, de órfã, se torna a rainha do maior país da época, a rainha do maior rei das circunstâncias da época. Era a nação mais rica, era o rei mais famoso, e essa bonequinha se torna a rainha desse rei. Bom, não bastasse isso, acontecia um problema. A gente sempre tem lutas, né? Porque se não tiver luta, não tem vitória, né? Só que não é luta pra gente ficar arrastando o chinelo, é luta pra gente ficar descobrindo aonde Deus vai desembaraçar. E a vitória é nossa. Então o que acontece com essa menina, com essa rainha? Naquele meio tempo que ela estava já reinando como rainha junto com o rei, houve um motim no país e tinha um cidadão chamado Amã, né, um cara possuído do espírito maligno, que não gostava dos judeus. Ele queria que as pessoas se curvassem a imagens. Ele criou uma imagem lá e queria que todo mundo se curvasse. E Mardoqueu, como era filho do Senhor, filho de Deus, e todos vocês sabem que nós adoramos a um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. Só Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse é o mandamento de Deus, é um mandamento que nós seguimos. Rosana querida, Clarice Laurito querida. Então, amadinhas, o que aconteceu? Esse Amã, possuído de um espírito maligno, né, vingativo, cismou com Mardoqueu e cismou com todos os judeus. Como ele era astuto e maligno, ele pegou o anel do rei, que tinha a esfinge do rei, né, que os documentos eram assinados, que o anel tinha a esfinge do rei, do palácio, era molhado numa cerinha quente e colocava no documento, selando aquele documento, fechando aquela ordem. E ele deu uma ludibriada no rei, que estava apaixonado, distraído com as suas conquistas, com as suas festas, e o rei acabou assinando um edito, uma lei, onde o povo lá daquela nação podia matar todos os judeus, né? Aí Mardoqueu, primo da rainha, quem mandou fazer isso foi o Amã, o maligno Amã. E o rei, distraidamente, acabou deixando assinar esse documento infeliz contra os judeus. Aí Mardoqueu fala para Esther, eu quero ler para vocês isso numa tradução muito boa aqui da Nova Versão Internacional, NVI, que diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta, eu estou no capítulo 4, verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que a Esther, né, falou assim, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, né? Eu sou rainha, mas não posso fazer nada. Porque o Mardoqueu falou assim, olha, Esther, você vai falar com o rei, explica para ele que querem matar os judeus, que tem uma lei já escrita, explica para ele que você também é judia, e que ele tenha complacência de nós, tenha misericórdia e mude esse edito, essa lei. Mas acontece que a rainha falou, olha, eu não posso falar com o rei. Existe uma lei no palácio que só vai falar com o rei a pessoa que o rei solicitar. Se alguém for lá sem ter sido convidada e o rei não levantar o cetro dele em favor da pessoa, a pessoa é morta na hora. Aí, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que ela não iria por causa dessa lei, então mandou dizer-lhe. Aí Mardoqueu fala para ela, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Não, bonequinha, abre o teu olho. Não pensa você que por ser rainha você vai ser poupada, não. Todos nós morreremos, né?
Pois se você, o tio falando, o primo lá falando para ela, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Agora aqui entra a nossa chave de ouro para esse ensino. Amada, é para um momento como esse que você mora no Brasil. É para um momento como esse que você é cristã, que você é salva em Cristo Jesus. É para um momento como este que você vai tomar uma atitude, você vai obedecer, você vai se juntar com aqueles que são cristãos e vai tomar uma atitude, querendo ou não, uma atitude firme de defender o povo de Deus, defender a nação brasileira. É para isso que eu moro no Brasil hoje. É para isso que você está viva. É para este momento que Deus separou para nós termos a nossa vida útil na mão de Deus. Já falei e vou repetir, não sou bolsonarista, não creio 100%, não aceito 100% as atitudes dele, mas também não aceito 1000% as atitudes do adversário. Então, o momento é esse. Nós vamos eleger esse homem para que não haja uma mortandade no nosso país, para que não haja uma destruição da liberdade religiosa, da liberdade... Desculpa, fiquei emocionada. Se nós não nos posicionarmos, Deus pode até mandar livramento de outra parte, mas nós seremos vítimas daquilo que vai acontecer. Deus pode, dentro de um país comunista, socorrer os cristãos, mas o cristão vai pagar o preço daquilo que o país está passando. Então, amadas, assim como Mardoqueu falou para Esther, você não entrou no palácio para se tornar uma mulher linda, bem arrumada, cheia de joias. Você entrou por um propósito do Senhor. Você, brasileira, que está no país hoje, nessa época de eleição, nós não estamos aqui de turismo, de passagem, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós devemos ouvir a voz do Senhor e defender a liberdade do nosso país. Então, como disse Mardoqueu, não pensa você que você vai ser livre. Nós não seremos livres da consequência da escolha que haverá agora no segundo turno. E realmente o rei recebeu a rainha Esther e ficou desesperado com essa notícia, que nem ele esperava a grandeza da notícia, não esperava o volume daquilo que ele assinou. Ele falou, eu só tenho uma saída, eu vou colocar arma na mão de todos os judeus para que se defendam e não morram. Amadas, nós temos uma arma poderosa na nossa mão. A arma poderosa é a oração, o jejum, deu uma coceirinha no nariz. A arma poderosa é o jejum e a oração. Eu não creio que nós possamos fazer grandes coisas além de votar, mas antes de votar, eu já estou em jejum, eu já estou em oração, porque eu creio que se não vier um livramento da parte de Deus, haverá uma tragédia. Eu fico pensando naquela fornalha onde foram jogados Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha, não havia a menor esperança de sobrevivência. Não havia a menor esperança de sucesso. Não havia. Não ia ter jeito. Mas Deus sabe como trazer os livramentos. E o próprio rei que jogou os 3 dentro da fornalha por perseguição, é sempre uma perseguição, é a quebra da liberdade. Perseguição contra aqueles que têm um Deus único, que não tem idolatria na vida. Então o rei olhou dentro da fornalha e falou assim, nós não jogamos 3 lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego? Como que tem 4 lá? Amadas, nesta fornalha que o Brasil está sendo jogado, eu creio
que nós não vamos lutar sozinhos. Vai ter uma quarta pessoa entre nós, vai ter a própria presença do Espírito Santo de Deus. Porque, eu não sei se eu podia falar isso aqui, mas de qualquer maneira eu vou falar. Os votos não são reais, né? As pessoas votaram, tem esses votos que as pessoas votaram. Existem as falcatruas das urnas. Eu já falei para vocês que quando eu fui votar, eu votei num cara, numa pessoa, saiu outra. Aí deu um quiprocó, chama técnico, chama juiz, chama não sei quem, vamos verificar o que aconteceu, confere que o número dela tá certo, papapá, meia hora de atraso. Aí tiveram que zerar a urna, porque ela estava contaminada, e aí eu pude votar corretamente. Então, por causa disso, eu sei, disso e de outras coisas que a gente fica sabendo, né? As urnas estão inclinadas para a esquerda. Mas em nome de Jesus, haverá um homem a mais nessa fornalha. Em nome de Jesus, o rei vai levantar o cetro para a rainha Esther. E haverá um grande livramento para nós, para o nosso país, para a nossa nação, para as nossas igrejas, nesse segundo turno de eleição. Mas o que eu quero falar é isso. Graças a Deus, e a Zomida está falando que para isso Deus colocou a Michele lá, a esposa do presidente, é uma mulher de oração, é uma mulher cristã. Alguém falou assim, se fosse a Michele presidente, era mais fácil a gente votar. Não importa, não importa. A Bíblia diz que os dois formam uma só carne, né? A esposa e o marido são uma só carne. Então estamos votando naquele que Deus preparou para dar o livramento necessário para essa nação. E eu ainda continuo falando para vocês, vamos orar e jejuar, porque já está armado a cilada contra nós da direita. Já tem uma cilada armada. Mas maior é o Senhor nosso Deus. Maior é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Então eu quero que vocês fiquem hoje à tarde com essa meditação, que seja qual for o levante contra nós, doença, casamento complicado, criação de filhos, luto, seja qual for a circunstância que estamos passando, Deus perfeitamente desembaraça os nossos caminhos e Ele tem o melhor para nós. Eu quero mais uma vez orar, agradecer porque vocês estão aí e depois marcar para estarmos juntas novamente na quarta-feira. Hoje à noite eu tenho uma live, amanhã eu vou no chá da Igreja Presbiteriana que vai falar o pastor Hernandes Dias Lopes, vocês estão convidadas também. Amanhã às 3 da tarde, inicia às 2h30, né? Às 3 da tarde a palestra do pastor Hernandes Dias Lopes, estarei lá, vou levar algumas amigas queridas. E quarta-feira estaremos comemorando o aniversarinho da Manuzinha, né? O meu marido também tem uma cirurgia de pálpebra, né? A pálpebra dele inchou muito e o médico pediu, o oftalmologista pediu para ele operar. Possivelmente vai ser essa semana também, não tenho certeza absoluta, estamos esperando exames, né? Mas eu conto com a oração de vocês podem contar com a minha, e o Senhor vai desembaraçar a vida da Cristiane nessa documentação de aposentadoria dela, o aniversarinho da minha bonequinha, as próximas eleições, aqueles que estão enfermos. Nós podemos confiar naquele que pode todas as coisas e que nos ama. Amém, queridas? Que bom estar com vocês. Vamos orar mais uma vez. Antes de orar, quero cantar parabéns para a Manuzinha. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, Manuzinha. Muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num doce porvir. Que a vida lhe seja, Manuzinha, um alegre sorrir. Viva, Manuzinha, viva! Amém. Vamos orar a Deus. Obrigada, Deus, pela minha família. Eu nunca sonhei, nunca pensei, nunca imaginei, nunca criei, nunca busquei, nunca mereci a família linda que o Senhor me deu. O meu marido, os meus filhos, Carol, Ju e Gugu, os meus netos, Pedro, Mariana, Heloísa, Rafael e Manuzinha.
Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por esta família extraordinária. E coloca a tua mão, sem ti, Senhor, não somos nada. Nós dependemos exclusivamente da tua santa misericórdia, da unção do Espírito Santo de Deus sobre nós e do desembaraçar das nossas vidas. Eu abençoo em nome de Jesus a Manuzinha como avó. Eu abençoo em nome de Jesus, declarando uma menina saudável, inteligente, esforçada, estudiosa, abençoada, que dá prioridade para amar o Senhor Jesus de Nazaré. Obrigada a Deus porque o Senhor tem sido benigno. Eu clamo novamente por aqueles que estão precisando de um desembaraço, por aqueles que estão em luto e pela nossa nação brasileira. Coloco tudo nas tuas mãos, crendo que o Senhor faz por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. E por isso nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Que bom estar com vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Nós vamos ter esse final de semana também o encontro da nossa igreja, que vai a Rosinha e vai a Benê. Que Deus abençoe a Rosinha e a Benê nesse encontro, e que seja um encontro maravilhoso, e que Deus abençoe todos os aniversariantes. Também teve o aniversário da Ruth Fedoruc essa semana. Que Deus abençoe todos os aniversariantes e abençoe também os que estão enlutados, para que tenham seus corações consolados. Deus nos abençoe. Amo vocês. Tchau, tchau.